Olá, caros amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Negros em Foco, uma produção da Universidade Zumbi dos Palmares e hoje ao vivo pelo canal TVT, transmitindo também pela nossa querida TV universitária. E você pode participar, mande as suas sugestões, mande as suas dúvidas, inclusive as suas críticas, que nós estaremos aqui com os nossos articulistas para auxiliar, respondê-lo e fazer um programa Negros em Foco cada vez melhor para você. E hoje, como não poderia deixar de ser, trataremos do tema em continuação, não é? Trataremos do tema do decreto presidencial conferido pelo presidente da República ao deputado Daniel Silveira. E agora com a novidade, surge um parecer do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e diz que esse decreto presidencial é inconstitucional. E, para debater o tema, receberemos hoje o professor doutor Humberto Adami, receberemos também o nosso queridíssimo professor doutor Carlos Elias e o nosso amado e estimado professor Marcos Antônio, da nossa gloriosa Universidade Zumbi dos Palmares. É isso aí. Eu já quero passar a palavra para o nosso querido professor Humberto Adami para fazer as suas considerações e nos explicar, não é, como nós podemos recepcionar esse parecer da OAB Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, boa tarde a todos. Eu preclaro Robson Ferreira, Marcos Antônio, Carlos Elias e o nosso diretor, Carlos Xavier, que nos assiste e nos dirige. E a todos aqueles que estão aí no YouTube acompanhando a campanha dos 30 mil inscritos da TV Zumbi. Eu quero dizer que a questão do deputado Daniel Silveira e o parecer da comissão da OAB, Conselho Federal da OAB, que proclama, o parecer proclama inconstitucional a forma como foi dada pelo presidente da República e os limites em que ela aconteceu como sendo extraconstitucionais, é mais um parecer, né? É importante, que foi dado por uma comissão presidida, integrada por vários constitucionalistas eméritos e provavelmente vai ser ainda suflagrada pelo Conselho da OAB, o Conselho Plenário, mas ele é isso, ele é um parecer, é uma posição e que tem que aguardar o posicionamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. O plenário do Supremo Tribunal Federal é que vai dar a última palavra em que limites, sim ou não, o decreto está dentro dos termos constitucionais da própria interpretação da Constituição e como ele vai, e se ele vai se aplicar integralmente ou não à situação do deputado Daniel Silveira, mas eu falarei disso mais tarde. Obrigado, senhor Adami. Professor Carlos Elias, o senhor concorda com o professor Humberto Adami? É mais um parecer nesse sentido ou esse parecer tem uma força, até mesmo pelo conjunto dos membros, e, lógico, ter sido aprovado pelo colegiado, pelo Conselho da OAB. Como é que o senhor vê essa perspectiva? Muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos seguidores, nossos telespectadores pelo YouTube, pela TV Universitária. É sempre uma honra poder contribuir com algumas breves considerações aqui falado. Sim, eu concordo com o professor Adami que é um parecer, porém é um parecer diferenciado, né? Porque foi uma consulta formulada para a Comissão de Estudos Constitucionais, né, pelo presidente da OAB Nacional, e essa comissão se reuniu e analisou aí, propriamente dito, a forma e a caracterização desse decreto de indulto. E essa comissão, inicialmente, ela fez uma análise sucinta de que foi denominado o Instituto da Graça Individual, né? Quando, na verdade, o decreto ele se pautou
para um indulto individual. E esse indulto individual, porque ele analisou os efeitos primários e secundários da condenação, e aí ele passa a ser um indulto individual e não uma graça, ele tem uma previsão na Constituição Federal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal. E para que isso ocorra, tem que haver uma junção dessas três legislações, né, em que pese ser uma prerrogativa do presidente. A primeira situação que essa comissão analisou é que esses princípios mínimos tem que haver ato de provocação, ou seja, pela defesa do acusado, pelo Ministério Público ou por um grupo de pessoas que pudessem solicitar isso, e não um parecer de ofício do presidente da República. Então, este mérito, esse tipo de análise, traz a discussão da inconstitucionalidade. Por isso, essa discussão aberta. Ou seja, nós não estamos falando efetivamente se o presidente pode ou não pode fazer. Nós estamos analisando efetivamente a situação que norteia a realização, né, a promulgação desse decreto, na verdade, não uma graça constitucional, e sim um indulto individual, pouco diferente. Isso é importante para os nossos seguidores iniciarem a entender esse debate. É isso, professor Robson. Professor Carlos Elias, obrigado. Professor Marcos Antônio, professor Humberto Adame traz uma perspectiva de como recepcionar e como entender esse parecer. O professor Carlos Elias faz um passeio pelas normas constitucionais e infraconstitucionais que franqueiam ao presidente da República a edição desse decreto, não é? Ainda que seja um perdão, vamos chamá-lo de um perdão judicial, no sentido do apagamento das penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal ao deputado. Como é que o senhor vê essas duas vertentes, né? Nós temos, de um lado, um caráter de um parecer produzido por um grupo de experts na OAB, que vai de encontro ao decreto presidencial, traçando, né, como inconstitucional, e a fala acompanhada agora do professor Carlos Elias, dizendo de quais seriam as prerrogativas e os institutos legais para sua verificação enquanto um documento legal. Como é que o senhor enxerga essas duas perspectivas? Bom, cumprimento ao professor Robson, cumprimento ao professor Carlos Elias, doutor Humberto Adame, a todos os nossos seguidores. E, na verdade, o que está sendo enfrentado aí é o obstáculo do princípio da impessoalidade. O programa hoje começou de uma forma muito importante com a fala do doutor Humberto Adame, com toda a complementação e pela abordagem mais ampla que fez o professor Carlos Elias. Mas o centro da questão ainda me parece resguardado na questão da impessoalidade e no fato, como bem abordou o doutor Lênio Steck, que é um dos autores do parecer, que é justamente o fato de que não está na atribuição ou na previsão constitucional do presidente da República editar indulto que reforme a pena. A reforma da pena tem que ser buscada por outro caminho, por outra função, que não é a função do indulto e tampouco da graça. Então, quando nós observamos esse tipo de situação, fica cada vez mais frágil a posição do presidente e fica cada vez mais clara a situação de que o que anima a edição desse decreto é uma atitude de natureza ideológica e não de natureza política. O indulto ele tem fundamentalmente um caráter político, e esse caráter político ele necessariamente precisa de um viés e de uma raiz humanitária, que absolutamente não conjuga com os atos praticados pelo presidente. A própria transformação desse senhor em herói nacional, como foi tentado, demonstra a fragilidade e a falta de regra constitucional que suporte a medida. Então, sinceramente, eu não vejo como o Supremo Tribunal Federal preserve esse decreto, porque a parte essencial dele, ela é de natureza inconstitucional e não prevista pelo legislador constituinte. Bacana, professor Marcos Antônio, bela explicação. Professor Humberto Adame. Não, eu vou rebater, então. Eu acho que não há força cogente no parecer da OAB. Ela só haverá essa força cogente se ela fizer parte de uma decisão do plenário. Até lá,
por mais ilustre que sejam os membros da Comissão de Direito Constitucional, e me parece que ela é presidida pelo nosso membro vitalício, Marcos Vinícius Furtado Coelho, ela vale tanto quanto a nossa opinião aqui. É só uma opinião. É como se diz, às vezes, quando o juiz bota lá AOMP, é um mero palpite. E ela é exatamente isso. O parecer, como eu disse também no programa atrás, sobre a opinião do Gandra, também é um mero palpite. Então, esses meros palpites que são comuns, fazem parte, eles só adquirem força cogente quando eles passam a integrar uma decisão do plenário do Supremo, que é composto pelos seus 11 ministros. Até lá, eu posso ter uma, o Marco Antônio pode ter outra, Carlos Elias e o Robson também. Mas eu acho importante, quero dizer que discordo também um pouco da opinião do professor Marcos Antônio, porque, embora não se goste da opinião do ato do presidente da República, não há a competência privativa do presidente da República não impõe nenhuma restrição. Tanto o princípio da impessoalidade como o princípio da moralidade são interpretações do ato e que eles só terão validade se os 11 ministros aplicarem esses princípios constitucionais que estão inseridos em outros artigos da Constituição. Mas a regra é competência privativa do presidente da República. Nós podemos aqui ficar dizendo assim, mas tem que ter o princípio da impessoalidade, tem que ter o princípio da moralidade, tem que ter um princípio, qualquer um deles. E não faltam princípios na Constituição. Mas eles só adquirirão vigência, validade, quando aplicados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal para aumentar ou diminuir. Inclusive, eu vou o da proporcionalidade e da razoabilidade, que também é muito aplicado. Nós podemos ter aqui outras impressões e outras opiniões, mas é só quando os 11 mais um aqui, capa preta lá, disserem que vale, é que valerão mesmo. Muito bom, professor Humberto Adami. Doutor Carlos Elias, professor Carlos Elias, nós soubemos que, junto à OAB Federal, ocorreram 2 pareceres, né? Um do Enes Streck, que foi o primeiro, e outro da Adriano Zanotto. O primeiro pela inconstitucionalidade e um segundo pela constitucionalidade do ato presidencial de indultar Daniel Silveira. Como é que o senhor vê? É interessante quando a gente começa a conversar e a perceber essa dinâmica, né? Como o professor Humberto Adami mesmo trouxe agora, e o professor Marcos Antônio também nos abrilhantou, eu tenho 2 pareceres produzidos pela mesma casa, né, pela Ordem dos Advogados do Brasil, e nesse sentido é interessante perceber que há uma divergência entre os dois, porque um aponta pela constitucionalidade e o outro aponta pela inconstitucionalidade. Como é que o senhor percebe, se assim a gente poderia até chamar, né, desse racha junto à OAB? Será que reafirmaria essa frase do professor Humberto, no sentido de serem meros pareceres? Eu na verdade, entendo sim que são pareceres, né? A OAB vai ser denominada amicus curiae, ou seja, vai participar do julgamento, tendo, então, essa atribuição de oferecer um parecer para que se auxilie no raciocínio do julgamento final. Então, eu concordo com os nossos 2 colegas de programa aqui nesse sentido. Porém, o que eu vejo são as dúvidas das pessoas na abrangência disso. Porque quando se fala OAB e OAB nacional, se dá um peso muito maior na questão do parecer. E ainda formado por diversos constitucionalistas, isso abrange muito mais. O que eu vejo de interessante até para os nossos leitores e para os nossos seguidores é relembrar o que o acusado fez, né? Então, ele fez o crime de coação no curso do processo,
ele fez uma incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o próprio STF e tentou impedir o livre exercício dos poderes da União com base na Lei de Segurança Nacional. Por isso houveram os 8 anos de condenação. E na medida em que o presidente da República ele vem sem a provocação de alguém utilizar essa prerrogativa dele, né, ele também, aos olhos desse parecer da OAB, tenta impedir o livre exercício dos poderes, né? E essa conduta baseada na prerrogativa previdencial, ela traz, sim, como se fosse uma fiança ao condenado que atentou contra as instituições republicanas. Então, esta visão que eu entendo que os nossos seguidores gostariam de ter. E, nesse sentido, a minha opinião é essa. Sim, houve, eu acho o parecer da OAB muito importante, muito bom, e houve esse tipo de afronta, que afronta diversos princípios constitucionais, como trouxe aqui o nosso professor Marcos Alexandre. É nesse sentido. Interessante, né, professor? Eu queria aproveitar, professor Humberto, deixa eu só passar para o professor Marcos Antônio, já eu devolvo para o senhor para o senhor bater essa bola junto conosco aqui, né? Mas eu gostaria, professor Marcos Antônio, que o senhor fizesse uma breve consideração acerca da falta de interesse público, por exemplo, né? Nós falamos na falta de interesse público, na falta de comoção social, nós falamos na impessoalidade, né? Eu gostaria que o senhor explicasse, e principalmente no princípio da moralidade, porque esses são, de certa forma, seriam os 3 pilares em que o presidente da República, através da sua prerrogativa, e aqui eu faço até uma provocaçãozinha, já para arremessar o professor Humberto Adame, no sentido se é uma prerrogativa, penso eu, que o presidente da República, em que pese as possíveis provocações, mas ele também poderia, assim como faz todo ano, né, conceder indulto, graça, anistia, seja ele coletivo, ou seja ele individual. Esse é um ponto que eu deixo aqui, já o professor Humberto Adame começar a pensar, mas para o professor Marcos Antônio, quero que ele fale sobre essa falta de interesse público, impessoalidade e imoralidade, para que os nossos seguidores, as nossas seguidoras, possam entender, né, quais são esses princípios administrativos que pode estar sendo violado pelo presidente da República. Bom, professor Robson, meus colegas, eu entendo, eu vou partir de um ponto muito mais simples e vou pedir auxílio ao direito administrativo. O indulto, como é ato emanado por agente público, no caso o presidente da República, ele é configurado como um ato administrativo. Nós sabemos que esse ato administrativo do presidente da República, quando indulta, é uma prerrogativa que a Constituição oferece ao presidente e que ele a utiliza com a liberdade que o legislador originário lhe forneceu. Então, ele pode, né? Então, nesse ponto, quando o professor Humberto Adame nos provoca ao diálogo, nós não temos nada a rebater um ao outro, porque nós somos convergentes nessa compreensão. E que mais? Um parecer, uma leitura, sempre são elementos acessórios do principal, que é a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, existe uma frase muito importante dita em sala de aula o tempo todo: o Supremo só é pleno no pleno. Né? O Supremo só é Supremo no pleno. Então, enquanto ele não se manifesta no plenário, a sua decisão não é necessariamente uma decisão de Supremo Tribunal Federal. Mas agora, indo um pouco mais de encontro à ideia que o professor Robson nos traz aqui, essa questão do interesse público, ela faz parte desse contexto do ato administrativo do decreto presidencial, onde exatamente falta a esse decreto um elemento fundamental para a preservação do ato administrativo, que é a fundamentação. Ato administrativo imotivado é ilegal. E, nesse caso, a motivação para esse ato administrativo é justamente a motivação determinada pela impessoalidade e pelo fato de que precisa haver um espírito que anime a prática do indulto, a prática da graça. Valeu. Professor Humberto? Eu acho importante as opiniões todas que foram ditas e reiteradas aqui, só não consigo encontrar na Constituição Federal, quando ele diz ato privativo de competência exclusiva do presidente
da República essas condicionantes. Eu discordo que seja ato administrativo, porque a competência é constitucional, é competência direta da Constituição, é ato privativo do presidente da República, sem qualquer limitação. Então, eu concordo que se possa argumentar em pareceres. É isso que se tem que fazer mesmo, para conseguir cada um o seu caminho. Por isso é que tem pareceres diferentes. Acontece que esses limitadores, essas condições, não estão previstas na Constituição. Por isso é que eu não vejo como colocá-las por interpretação dos ilustres pareceristas ou palpiteiros como nós aqui. Vamos ver o que vai dizer o Supremo. Muito bom, muito bom. Professor Carlos Elias, rapidinho, 10 segundos. Em 10 segundos, exatamente esse resumo da importância de você, no mundo jurídico e no mundo acadêmico, você ter o parecer lá do mundo jurídico e traduzir para o mundo acadêmico. Por quê? Porque esse é o interesse dos nossos alunos, esse é o interesse da nossa comunidade, e a tradução é sempre assim. A hermenêutica, ela é importante e difícil, e cada um vai por um ponto e sempre vai ter um destinatário final, que no nosso caso é o STF. E voltamos a conversar. É isso aí. Bom, quero agradecer os nossos convidados, como vocês puderam observar, tema polêmico, não se esgota aqui, como o professor Humberto Adami já chamou a atenção, o Supremo Tribunal Federal deve se manifestar nos próximos dias e vamos acompanhar e traremos notícias e iremos comentar a decisão no Supremo Tribunal Federal, porque essa, como o professor Humberto Adami disse, é a que vale. Então, quero deixar aqui os nossos cumprimentos a todos os membros da nossa bancada e, lógico, a todos os nossos seguidores, nossas seguidoras, e até o próximo programa Negros em Foco. Um grande abraço a todos.